Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Revisando com Questões, o nosso conteúdo semanal aqui na JJ Mentoria, focado nas provas de revalidação médica. Eu sou o Cauê. Hoje, pessoal, a gente vai ter um tema bastante importante, que são as imagens na prova do Revalida do INEP. O INEP não é que nem a USP, por exemplo, mas ele tende a colocar um pouco mais de imagens do que a UFMT, se a gente for comparar, tá legal? Então, não é tão comum de aparecer como na prova da USP, mas aparece mais do que na prova do FMT. Normalmente, as imagens não são difíceis, extremamente complexas, tá legal? Às vezes aparece lá um ultrassom, uma tomografia de abdômen, uma tomografia de tórax, mas não é o comum. O mais comum é de aparecer radiografias, tá? Então é algo que o generalista ali tem que saber realmente fazer a leitura. Vamos lá. Essa questão número 1 é uma questão de uma radiografia de uma criança com 3 anos de idade. Então, quero que vocês olhem bem para essa radiografia. Vocês vão ver que não tem muita dificuldade. Mesmo sem eu apresentar para você o quadro clínico, ali o enunciado, a gente consegue ver que é uma radiografia que tem um infiltrado pulmonar ali no lobo inferior do pulmão esquerdo. Então, já dá para a gente imaginar alguma coisa aqui. Vamos lá, vamos para a questão então. A gente tem uma criança com 3 anos de idade, uma criança desnutrida, com internação prévia há cerca de 10 dias. É levada a atendimento na emergência médica. Essa criança ela apresenta há 2 dias quadro de febre não aferida, tosse e dificuldade para respirar. A mãe refere que a paciente não está conseguindo ingerir líquidos e que vomitou várias vezes nas últimas 24 horas. No exame físico, o médico observou que a criança apresenta regular estado geral, febre de 38 graus, desidratação leve, taquidispneia com tiragem intercostal, presença de estertores crepitantes e diminuição do murmúrio vesicular em hemitórax esquerdo. Essa criança tem uma frequência cardíaca de 130, uma frequência respiratória de 64 e saturação de oxigênio 91. A radiografia de tórax é mostrada. Vamos lá. Aqui ele pergunta: o agente etiológico e o tratamento da pneumonia apresentada pela criança são. Vamos lá. Eu já fiz vários posts com essa questão, pessoal, e é impressionante como a grande maioria das pessoas acabam se confundindo e erra essa questão, tá? Então, vamos lá. Vamos tomar bastante cuidado, porque realmente tem um detalhe aqui que acaba realmente atrapalhando e o pessoal tende a colocar a alternativa errada, tá? Se a gente pegar em relação aos parâmetros, o que a gente precisa saber? Aqui ele fala da frequência respiratória 64. Aí a gente se pergunta, essa criança ela está ataque dispneica ou não? Lembrando que para essa idade, a gente espera aí que as incursões respiratórias por minuto seja no máximo 25, tá? Então, realmente 64 é muita coisa. Essa criança está assim, ataque dispneica. Em relação à frequência cardíaca, está 130. De 2 a 10 anos, de acordo com a American Heart Association, a gente considera normal entre 60 a 140 em vigília, tá? Então, 130 para essa criança, a gente não vai considerar que ela está ataque cardíaca, ok? Se a gente olhar a radiografia, não tem muita dificuldade. A gente tem uma criança aí com tosse, com febre, uma criança que tem alteração ali na ausculta cardíaca, ela tem estertores crepitantes, diminuição do murmúrio vesicular. Então, beleza, a gente já consegue fazer o diagnóstico de uma pneumonia. Agora a dúvida quem que está causando essa pneumonia e como que eu vou tratar, tá? Então, é muito comum o pessoal acabar pensando aí no Streptococcus pneumoniae, que, como a gente sabe, é um dos principais causadores de pneumonia adquirida na comunidade. O que a gente tem que diferenciar para a gente saber a etiologia de uma pneumonia? Sempre, tá, pessoal? A gente vai dividir em dois bloquinhos. É uma pneumonia adquirida na comunidade, pode ser referida como PAC também, ou é uma pneumonia adquirida no hospital. Tá? Então, sempre diferenciar isso. Sempre que ele solicitar a etiologia, a gente tem que fazer essa diferenciação, tá legal? Vamos lembrar um pouquinho. Em relação à pneumonia adquirida na comunidade, é mais comumente causada pelas seguintes bactérias. Vamos lá. Streptococcus pneumoniae, estáfilo, adquirida na comunidade. Então a gente vai pensar no Streptococcus pneumoniae, no Haemophilus influenza
em bactérias tais como clamídia, micoplasma, legionela, às vezes também pode causar uma pneumonia adquirida na comunidade. Mas a gente vai pensar mais no Streptococcus pneumoniae e a Haemophilus influenza, caso a criança não tenha sido vacinada, tá legal? E se a gente pensar na pneumonia adquirida no hospital? Então a gente vai pensar no Streptococcus pneumoniae, pode acontecer também. O Staphylo aureus no hospital, a gente tem que pensar em Staphylo aureus, incluindo Staphylococcus aureus resistente à meticilina, tá? Lembra daquele termo MRSA, o MRSA? Isso também pode aparecer numa pneumonia adquirida no hospital, tá legal? Então, Staphylococcus aureus é algo bastante importante. Streptococcus pneumoniae, como na comunidade é muito comum, no hospital também pode acontecer, tá legal? Bactérias gram-negativas, tais como Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenza, pode continuar aparecendo aqui. Bactérias intestinais gram-negativas também, tá legal? Então, tentem lembrar bastante do Staphylo aureus e a Pseudomonas aeruginosa, tá? Essas duas realmente são bastante importantes aí pensando na pneumonia adquirida no hospital. Lembrando que cada hospital acaba tendo uma flora diferente, pode acontecer de um hospital ter mais a Staphylo MRSA, outro tem mais Pseudomonas, então isso também tem uma variação, tá legal? Mas para a literatura aqui, pensando em questões de prova, a gente vai sempre pensar no Staphylo aureus e na Pseudomonas aeruginosa, tá? Então isso realmente não pode esquecer, pessoal. Vamos lá. Então aqui a gente fez essa diferenciação. O que é pneumonia adquirida na comunidade, o que é pneumonia adquirida no hospital, tá legal? Então, se a gente voltar aqui, ele pergunta: qual o agente etiológico e o tratamento da pneumonia apresentada pela criança? Muitas pessoas batem o olho na questão e colocam ali, Streptococcus pneumoniae. Errado, tá legal? O pessoal acaba errando muito essa questão. Impressionante. Então, a gente tem que lembrar do seguinte, ó, essa criança com 3 anos de idade, desnutrida, com internação prévia há 10 dias, pessoal, 10 dias. Ou seja, essa criança ela teve contato no hospital, ela ficou internada e essa apresentação de pneumonia, a gente vai pensar numa pneumonia adquirida no hospital, ok? Não vai pensar em pneumonia adquirida na comunidade. Então, essa criança adquiriu essa pneumonia, esse agente etiológico no hospital, e aí hoje ela apresenta esses sinais e sintomas. Então, Haemophilus influenza, não. Streptococcus pneumoniae, não. Mycoplasma pneumoniae, também não, tá? Lembrando que pneumonia adquirida no hospital, vamos pensar em Staphylo aureus, vamos pensar em Pseudomonas aeruginosa. Não que não tenha outros, tem um monte de outros que são importantes, mas esses dois a gente tem que lembrar, tá legal? Então aqui a gente vai pensar no Staphylococcus aureus, associado aí para o tratamento uma ceftriaxona, associado à oxacilina. Legal? Então, aqui para essa questão número 1, ficamos com a alternativa C. Só gostaria que vocês se atentassem bastante a essa imagem. Aqui, o que nós temos? Nós temos basicamente um dedão, né, o hallux. Aqui a gente tem um dedão do pé esquerdo. Esse paciente apresenta aqui essa alteração, que aqui a gente pode identificar um tecido de granulação. Aparentemente o dedão está um pouquinho maior. Se a gente olhar aqui, a gente consegue ver uma vermelhidão também, tá legal? Então vamos lá. Essa questão não é uma questão extremamente difícil, mas é uma questão que muitas pessoas erraram. Então assim, o que a gente tem que fazer? O que eu gostaria de sugerir para vocês? Trabalhem bem as alternativas, tá? Se trabalhar bem as alternativas, essa questão realmente não seria muito difícil. Vamos lá. Nós temos então uma mulher com 20 anos de idade que comparece à unidade básica de saúde com lesão em hallux, mostrada abaixo, que surgiu há 7 dias após manipulação da unha pela manicure. Essa paciente refere dor latejante, mas nega febre ou outros sintomas. No exame, essa paciente apresenta ausência de secreção purulenta e ausência de adenopatia regional. Opa! Para ficar mais tranquilo aí, afastar realmente uma infecção importante, tá? Vamos lá, a pergunta é: a conduta adequada para a resolução do quadro apresentado pela paciente é? Vamos lá, se a gente trabalhar bem essas alternativas, não teria muita dificuldade. Vamos lá,
Alternativa A, ele fala o seguinte: a prescrição de antibiótico de largo espectro por 10 dias. Não, né? Essa eu acho que dá para refutar sem muita dificuldade. Essa paciente, ela não apresenta secreção purulenta, ela não apresenta adenopatia regional, não apresenta febre ou outros sintomas além da dor latejante. Então, esquece, não tem necessidade de fazer antibiótico, especialmente um antibiótico aí de largo espectro por cerca de 10 dias. Alternativa B, a limpeza do dedo com sabão e água, degermação com povidine e remoção da unha inteira com anestesia local. Vamos lá. Em relação ao procedimento cantoplastia, que é o procedimento que a gente faz a remoção da unha, normalmente a gente não faz a remoção da unha inteira. Por quê? Normalmente é apenas um dos lados que está alterado, que tem ali uma inflamação ou mesmo um tecido de granulação, tá? Nesse caso não é diferente. A gente vê ali o tecido de granulação apenas em um dos lados da unha. Então, se a gente for pensar em fazer uma cantoplastia, uma remoção de parte da unha, a gente vai pensar em fazer uma remoção de 1/3 da unha, que vai ser o suficiente para esse paciente, tá? Então, quando ele fala a remoção da unha inteira, está errado. E quando ele fala anestesia local, o ideal seria ele falar para a gente um bloqueio, né? Vou fazer um bloqueio digital ali apenas aquele dedo, tá legal? Então, alternativa B, errada também, sem dúvida nenhuma, não tem necessidade de fazer remoção da unha inteira do paciente. Alternativa C, remoção de uma elipse de pele e tecido subcutâneo da borda com tecido de granulação, suturando-se com nylon. Vamos lá, a gente consegue identificar aqui, sem muita dificuldade, que tem esse tecido de granulação. Quando ele fala retirar uma elipse da pele e tecido subcutâneo da borda com tecido de granulação, basicamente é retirar o que a gente está vendo ali, entre aspas, em excesso. Depois, se a gente fizer essa retirada, vai ficar um buraquinho, vai ficar uma abertura. Aí vai ter que fazer ali a sutura, 1 ou 2 pontos com fio de nylon. Ok, né? Não dá para a gente refutar essa alternativa. Vamos ver a D. A remoção de um segmento da unha com anestesia da região realizada através de bloqueio digital. Opa, ok. Vou tirar então um segmento, 1/3 da unha com anestesia da região através de um bloqueio digital. Daí, tudo bem. Aí ele fala com lidocaína com vasoconstritor. Errado, né, pessoal? A gente pode usar lidocaína? Pode, mas sem vasoconstritor. Lembrando que a gente vai fazer aqui um bloqueio digital na periferia, no pé. Se a gente fizer tanto bloqueio nos dedos aqui da mão, essa região periférica, tanto da mão como nos pés, ou mesmo em algumas outras regiões periféricas, se a gente utilizar o vasoconstritor, a gente pode causar uma isquemia e o tecido pode até mesmo necrosar, tá? Então a gente sempre vai se atentar a isso. Vou fazer um anestésico na periferia, então vou fazer sem vasoconstritor. Legal? Então, alternativa D, a gente conseguiria tirar ali sem muitas dificuldades. Ficaríamos então com a alternativa C como a melhor opção para esse caso. Legal? Então, trabalhem bem as alternativas, que aí realmente vocês não vão errar. Questão número 3, temos exatamente essa imagem aqui, pessoal. Vamos lá. Nessa imagem, a gente consegue ver uma alteração na região do ânus, tá? O que ele coloca para a gente no enunciado? Uma mulher com 40 anos de idade é atendida em unidade básica de saúde. Essa mulher relata constipação e discreto sangramento ao defecar. No exame físico da região anal, identificou-se lesão não dolorosa à palpação, mostrada na imagem a seguir. O toque retal não evidenciou alterações. Legal. Então a gente consegue, se você estava em alguma dúvida, falar, poxa, onde que é essa região? Então ele já deu para a gente que é na região anal. E basicamente para essa questão, pessoal, a gente tinha 3 coisas para serem feitas. Primeiro, a gente tem que diferenciar. Isso aqui trata-se de uma hemorroida ou não? Vou colocar aqui para vocês agora essa outra imagem, tá? Essa é a figura, então, número 2. Essa figura não estava na prova do INEP, tá? Isso aqui é só para a gente fazer um diagnóstico diferencial.
Aqui, pessoal, nessa figura número 2, a gente tem algo que a gente chama de plicoma, ok? A gente tem que fazer, então, a diferenciação entre um plicoma e entre realmente uma hemorroida. O que seria um plicoma anal? O plicoma anal nada mais é do que uma espécie de protuberância, ou a gente pode falar também que é um excesso de pele localizada na parte externa do ânus. Às vezes o paciente chega com uma queixa, a gente vai fazer ali realmente o exame físico, vai verificar, e esse paciente apresenta esse tipo de alteração. A gente vai classificar então como um plicoma anal, que é totalmente diferente de uma hemorroida, tá legal? Então, aqui a gente tem essa figura número 3, a gente consegue ver as duas imagens aí, a hemorroida externa e o plicoma anal. Vamos lá. Então, vamos trabalhar novamente as alternativas. Na alternativa A, ele falava informar a paciente que se trata de uma lesão varicosa, hemorroidária, encaminhá-la para o serviço secundário. Vamos lá. Aqui, a grande dúvida é essa. O que eu vou fazer? Vou tratar essa paciente na unidade básica de saúde ou vou encaminhar ela para o especialista focal? A gente vai chegar lá. A B. Encaminhar a paciente para a retirada cirúrgica da lesão devido ao risco de neoplasia e marcar retorno para a retirada dos pontos. Vamos lá. Essa paciente ela tem uma hemorroida. Se a gente olhar bem essa imagem, a gente não vê nada que assuste, né? Essa paciente tem uma hemorroida externa, não apresenta nenhum sinal de gravidade, aparentemente não tem nenhuma complicação também associada a essa hemorroida. Então, o tratamento, pessoal, na maioria dos casos, as hemorroidas externas desaparecem em cerca de 2 dias, tá? Com medidas simples. Se a gente pensar em um banho de assento, no uso de pomadas, às vezes a gente faz um anti-inflamatório para tirar um pouco a dor, para tirar um incômodo, tá? E a gente pede para evitar de ficar muito tempo em pé, a gente melhorar a ingesta de água, tomar então muito mais água, melhorar o consumo de fibras, comer comidas com uma quantidade maior de fibra, para poder amolecer as fezes. Se o paciente continua tendo fezes duras, a tendência é piorar essa hemorroida. Se tiver um amolecimento dessas fezes, isso pode ajudar e muito, legal? E aqui a gente tem que a paciente tem uma constipação crônica e discreto sangramento ao defecar. Ou seja, ela tem constipação crônica, tem esse problema e provavelmente quando ela vai defecar, ela tem fezes duras. Consequentemente, isso acaba piorando ali as hemorroidas, tá legal? Por outro lado, a gente não tem ali nenhuma outra alteração importante que vai nos levar a pensar que essa paciente tem uma hemorroida complicada, tá? Então, tem uma lesão não dolorosa à palpação e na imagem a gente consegue ver certinho que não tem aqui nada que assuste, além da identificação dessa hemorroida externa, tá legal? A imagem está em branco e preto, isso também não nos ajuda tanto, mas aparentemente a gente não consegue ver ali nada que realmente a gente fala, caramba, isso aqui é uma lesão, ou mesmo uma lesão que está com bordas irregulares, tem ali de repente um sangramento, nada disso, né? Então a gente consegue ficar mais tranquilo. Vamos lá. A C falava o seguinte: informar a paciente que se trata de uma lesão varicosa hemorroidária e iniciar orientação terapêutica clínica e nutricional. E pode orientar essa paciente. A D. Encaminhar a paciente para a realização de biópsia da lesão, informando sobre a possibilidade de tratar-se de uma neoplasia. Essa está totalmente fora, né? A gente tem que saber identificar isso e realmente colocar ali para o paciente que é uma lesão benigna, que é uma hemorroida, tá? Então vamos lá. O que está errado na A? Encaminhar esse paciente para o serviço secundário, ou seja, para o especialista focal, para o proctologista, errado. Não tem necessidade. A unidade básica de saúde, nesse estágio da doença, a gente consegue orientar e, se tiver necessidade, tratar essa paciente, ok? A B. Encaminhar a paciente para a retirada cirúrgica da lesão, devido ao risco de neoplasia e marcar retorno. Errado. Ela não tem que retirar essa lesão necessariamente nesse momento. Não tem nenhum sinal de gravidade. A gente pode sim fazer o tratamento clínico e não cirúrgico com algumas orientações. A C. Informar a paciente que se trata de uma lesão varicosa hemorroidária. Ok, você identificou que é uma lesão varicosa hemorroidária.
se diferenciou ali, por exemplo, entre um tumor, entre um plicoma, e você identificou que é uma lesão, então, varicose hemorroidária. Perfeito, é isso. E iniciar orientação terapêutica, clínica e nutricional. Ou seja, você pode fazer ali para esse paciente um banho de assento, uma pomada, até mesmo um anti-inflamatório se tiver necessidade, e orientar, como eu já falei para vocês, em relação ao aumento da ingesta de água e de alimentos com uma quantidade maior de fibras. Legal? Isso vai ajudar a amolecer as fezes, consequentemente, pode melhorar em relação à constipação e não vai ter mais sangramento ao defecar. Ok? Então, a alternativa C, boa, não dá para refutar ela. A D, encaminhar a paciente para a realização da biópsia da lesão. Não, né? Esse paciente não tem nenhum câncer na região anal, e sim uma lesão varicose hemorroidária. Ficamos então com a alternativa C. Questão número 4, temos essa imagem, pessoal. Essa imagem é uma radiografia de tórax. Olhem bem ela. A gente analisando, a gente consegue ver que é uma mulher, tem as mamas. Em relação ao pulmão, se a gente olhar os dois, a gente consegue identificar que não tem nenhum infiltrado pulmonar, aparentemente não tem nenhuma lesão pulmonar. Agora a gente olha o coração e olha ali em cima. Você olha e fala, caramba, Cauê, tá estranho isso, hein? O que está acontecendo com esse paciente? Vamos lá, vamos trabalhar então essa questão. É uma paciente com 45 anos de idade que apresenta queixa de astenia, mal-estar e tosse seca persistente. Ela procurou assistência médica em unidade básica de saúde. Em seu exame físico, notou-se adenomegalia cervical bilateral, sem outros achados. Foi realizada a radiografia de tórax, conforme exibido na imagem. No atendimento ambulatorial, foi realizada a biópsia de um dos nódulos que revelou células gigantes, multinucleadas em aspectos de olho de coruja e do subtipo esclerose nodular. Vamos lá, isso nos ajuda muito, tá? Então aqui é um quadro típico de uma doença, pessoal. É até uma doença que não é tão comum da gente ver no dia a dia, especialmente na unidade básica de saúde, tá? Para o especialista focal, ok, mas na unidade básica de saúde realmente não é comum de ver essa doença. De acordo com os achados radiográficos e histopatológicos, a conduta indicada é encaminhar a paciente para... Vamos lá, o que ele colocou para a gente como alternativa? Assistência oncológica, infectologia, cirurgia torácica, cirurgia de cabeça e pescoço. Vamos lá, se vocês soubessem fazer identificação de determinados sinais e sintomas, se soubessem ali o que seria essas células gigantes com olhos de coruja, conseguiria matar essa questão sem dificuldades, tá? Vou adiantar para vocês, pessoal, que nessa imagem a gente consegue ver aí um aumento dos gânglios linfáticos do tórax, tá? Se a gente tem esse aumento dos gânglios linfáticos do tórax, consequentemente a gente tem um aumento do tamanho dos linfonodos. Esses linfonodos eles podem causar esse aumento dos gânglios linfáticos, então pode causar exatamente essa imagem, tá? Essa imagem é uma imagem patognomônica dessa doença? Não necessariamente, tá? Outras alterações ali torácicas podem causar e pode mostrar para a gente algo parecido com isso. Por isso que ele nos deu não só a imagem, a história clínica e também o histopatológico desse paciente, tá? Mas vou adiantar para vocês que aqui é um aumento dos gânglios linfáticos do tórax, ok? Causando exatamente essa imagem de radiografia. Então, a gente tem esse aumento dos linfonodos, dos gânglios linfáticos do tórax, e a gente tem o que ele colocou aqui para a gente, essas células gigantes com olhos de coruja. Isso, pessoal, é muito comum, tá? A gente vai chamar, então, essas células de células gigantes, multinucleadas. Elas são encontradas no linfoma de Hodgkin, ok? A gente fala que o linfoma de Hodgkin mergulhadas em um infiltrado inflamatório característico em algumas condições. Então, a gente apresenta exatamente isso. Esse formato característico do seu núcleo bilobado confere a essas células a aparência de olhos de coruja. Vou colocar aqui para vocês, aqui, ó, figura número 2. A gente tem exatamente essa imagem. Se a gente olhar aqui, pessoal, isso aqui é uma imagem microscópica. A gente consegue ver ali essa alteração aqui na região central. E realmente parece 2 olhos de coruja, tá? Então, quando aparecer isso, poxa, Cauê, isso aqui é patognomônico? Pensando em prova, quando ele coloca isso, ele está
querendo que a gente realmente pense no linfoma de Hodgkin, tá? Então, pensando em prova, sim, tá? Pensem sempre no linfoma de Hodgkin, não pode deixar essa possibilidade passar, legal? Então, vamos lá. Se a gente tem um linfoma de Hodgkin, a gente precisa do oncologista. Acabou, né? Então, essa questão, se a gente começasse a ler ali, opa, matei a questão, não tem muito o que pensar, tá? Mas vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho melhor ela. Ele fala então da adenomegalia cervical bilateral, sem outros achados. Ele nos dá então a radiologia e nos dá também o histopatológico desse paciente. Ele fala ali dos olhos de coruja. Acabou, tá? Então, realmente, a gente ia fazer ali o diagnóstico de linfoma de Hodgkin para esse paciente. E, como opção, tinha aqui para a gente poder encaminhar para assistência oncológica, para o infecto, para a cirurgia torácica e para a cirurgia de cabeça e pescoço. Pode ser que ele precise de uma cirurgia? Pode, mas inicialmente a gente vai encaminhar esse paciente para assistência oncológica, que é realmente onde ele deve começar o tratamento dele, tá legal? Então, a alternativa A é a alternativa correta. Essa imagem, pessoal, vamos lá. Ele nos deu já uma informação que nos ajuda muito. Assim, inicialmente, poxa, mas o que é isso? Aqui a gente tem um ultrassom e a gente sabe que é uma ultrassonografia transvaginal. Aí você começa a olhar assim. Quando eu vi a primeira vez essa imagem, eu pensei naquela imagem de cacho de uva. A gente vai pensar numa doença molar que a mulher tem, que pode ocorrer durante a gestação. Mas não, tá? Ele nos deu exatamente o que é essa imagem. Então, a questão nos ajudava bastante. A gente tem uma mulher com 25 anos de idade que vai ao ambulatório de ginecologia com queixa de dor pélvica há cerca de 24 horas. Possui ciclos regulares de 28 dias, de 3 a 4, e sua última menstruação ocorreu há 3 semanas. No exame clínico observou-se PA 110/70, pulso de 84. Notou-se dor à palpação profunda em fossa ilíaca esquerda e região hipogástrica. No entanto, Bloomberg está negativo, sem outras anormalidades durante o exame físico. Maravilha. Foi realizada ultrassonografia transvaginal que revelou a estrutura cística no ovário esquerdo. Opa, aqui ele já nos deu o que essa paciente tem. Ela tem uma estrutura cística no ovário esquerdo, medindo 7 por 6,5 centímetros. Sem fluxo ao estudo Doppler, conforme indica a imagem a seguir. Aí ele perguntou, o INEP adora fazer essa pergunta, né? Considerando o caso clínico apresentando considerando o caso clínico apresentado e a hipótese diagnóstica mais provável, qual deve ser a conduta médica? Ou seja, ele deu o caso clínico, ele colocou aqui para a gente qual que deve ser a principal hipótese diagnóstica, a gente tem que criar isso. O INEP gosta de colocar esse tipo de questão. Ele dá um caso clínico bem florido, com muitas informações. A gente tem que criar uma principal hipótese diagnóstica e frente a essa hipótese diagnóstica que você criou, você não vai ter certeza, você vai dar conduta. Tá? Então, essas questões tendem a ser um pouco mais difíceis, e mesmo as questões não tendo um nível elevadíssimo de dificuldade no INEP, isso acaba dificultando, porque realmente você tem que criar essa hipótese diagnóstica, tá legal? Mas vamos lá, ele nos deu também bastante informação. O que eu gostaria de colocar para vocês aqui? Vamos fazer uma revisão rápida dos cistos ovarianos. A gente pode falar de 3 cistos, que são os 3 cistos mais comuns, que é o cisto folicular, o primeiro deles. O cisto folicular é o tipo mais comum de cisto benigno. Eles são mais presentes em mulheres jovens, com idades entre 15 e 40 anos. Isso é importante, então você sabe que é um cisto benigno, você sabe que ele está presente normalmente nas mulheres entre 15 e 40 anos. Em relação ao tamanho, esse tamanho pode variar de 3 a 8 centímetros e normalmente diminui de tamanho e desaparece num período relativamente curto, de 4 a 8 semanas. O tratamento normalmente de um cisto sem sintomas e não demanda tratamento específico. É bom lembrar que mulheres após a menopausa não ovulam, por isso não podem ter a forma mais comum do cisto ovariano, que são esses cistos que a gente chama de cistos foliculares. Da mesma forma, mulheres jovens que tomam anticoncepcional, que também não ovulam, de um modo geral não apresentam cistos foliculares. Legal? Então aqui a gente tem essa apresentação do cisto folicular. Segundo cisto, o cisto do corpo lúteo. O cisto do corpo lúteo nada mais é do que tecido dentro do ovário desenvolvido após a liberação do óvulo. Aqui é diferente.
Aqui, então, quando tem liberação do óvulo, normalmente esse tecido desaparece até que o novo ciclo de ovulação se inicie. Mas em alguns casos ele pode acumular líquido ou até mesmo sangue em seu interior, criando assim um cisto. Trata-se também de um cisto benigno, assim como o folicular. Em relação à média, tem aí 3 centímetros de diâmetro que some em poucas semanas sem causar maiores complicações. Opa, beleza, isso é importante saber. Vale saber que em alguns medicamentos utilizados durante o tratamento de infertilidade potencializam a aparição de cistos de corpo lúteo, por isso mulheres em tratamento para engravidar devem redobrar a atenção e fazer um acompanhamento cuidadoso com o médico, tá legal? Porque isso pode acontecer. Então vamos lá, temos os cistos foliculares, agora a gente tem o cisto do corpo lúteo, vamos para o nosso terceiro cisto, que é o cisto hemorrágico. O cisto hemorrágico é um tipo de cisto que ele é decorrente de uma complicação. Tá? Essa complicação ela acontece quando há sangramento na parede do cisto para o seu interior. Embora seja comum que cistos hemorrágicos desapareçam naturalmente ao longo dos ciclos menstruais, em uma parcela, uma quantidade pequena de mulheres, esse cisto pode crescer demais, provocar dores intensas no abdômen inferior. Às vezes a gente imagina que esse paciente pode ter aí um abdômen agudo não traumático, mas na verdade não, é um cisto hemorrágico. Nesses casos, após o diagnóstico com exame de imagem, o médico pode solicitar intervenção cirúrgica nesses casos. Pode sim causar até mesmo um abdômen agudo, dependendo ali da gravidade do cisto hemorrágico, tá legal? Então vamos lembrar desses 3. São aí 3 cistos mais comuns e são cistos que no geral são benignos. O cisto folicular, o cisto do corpo lúteo e o cisto hemorrágico. A gente tem outros cistos que podem aparecer. Nem todos os cistos ovarianos são considerados cistos simples, tá? E alguns realmente são um pouco mais complicados. Então a gente pode pegar os raros, a gente fala assim, raros cistos. Esses cistos eles podem atingir grandes dimensões, ou seja, eles podem ficar bastante grandes, tá? E causar aí inúmeras complicações. Então é importante a gente lembrar deles. A gente tem, por exemplo, como exemplo número 1, o endometrioma, tá? O endometrioma é um cisto que pode surgir nos ovários da mulher que possuem endometriose. Então, vamos lá, endometrioma, a gente começa a pensar, opa, endometrioma, endometriose, não é difícil de associar, né? Então, a endometriose, se a paciente já tem endometriose e apresenta um cisto ali na imagem do ultrassom, a gente tem que pensar no endometrioma, tá? Eles são caracterizados, na verdade, por um líquido vermelho, tá? Normalmente um vermelho escuro. Quando essa mudança ocorre no ovário, a mulher poderá ter problemas de fertilidade, dificuldade para engravidar. O principal sintoma do endometrioma é a dor, tá, pessoal? São as dores que podem ocorrer tanto no período menstrual quanto durante o ato sexual. Então, imagina uma paciente com diagnóstico de endometriose, que apresenta cistos, ela relata dor, não só no período menstrual, mas durante o ato sexual, que a gente vai chamar aí de dispareunia, tá? Então, lembre-se disso. Segundo, o cisto dermoide. É um cisto também conhecido como teratoma cístico maduro e se apresenta como um tumor benigno. Ele é mais comum em jovens, aí entre 20 e 40 anos de idade. Embora seja um tipo de anomalia benigna, é preciso um diagnóstico cuidadoso, uma vez que em caso o cisto dermoide pode evoluir para câncer. Tá? Então, isso é algo que pode cair na prova. Esse cisto, teratoma cístico, no geral, a gente consegue fazer o diagnóstico, ele dá para a gente ali essa informação, tá? Que é algo bem peculiar, né? Eu lembro que na faculdade, quando eu vi esse cisto, foi algo assim, falei, caramba, que coisa horrível, né? Aquele cisto que você pode encontrar um cabelo, um osso, uma pele, um dente, é bizarro, realmente. Então, assim, teratoma, para mim, vem automaticamente aquela imagem, nunca mais eu esqueci aquilo, tá? Então, se você pensar num cisto peculiar, que pode conter pedaços de osso, cabelo, pele, gordura e até mesmo dentes, tá? Então, realmente não tem como esquecer. Em algumas mulheres pode atingir até o tamanho de até 10 centímetros de diâmetro, ou seja, é um cisto que pode ficar bem grande, tá? Esse tipo de cisto ele exige um tratamento cirúrgico, a gente não vai deixar a paciente com esse cisto só continuar o acompanhamento clínico,
gente vai se intervir, tá legal? E o último cisto é o cisto adenoma. É um cisto caracterizado como tumor benigno, que pode ocorrer em um dos ovários ou em ambos, tá? A sua principal característica é o tamanho. Se você pegar lá uma imagem de um cisto gigante, gigante eu digo assim, grande comparado com os outros, tá? Esse cisto do adenoma, pessoal, ele pode chegar até mesmo aí a 20 centímetros de diâmetro, tá? Então é um cisto realmente importante que pode causar uma série de complicações. O cisto adenoma não costuma desaparecer sozinho com o tempo e normalmente essas pacientes elas são submetidas à cirurgia, tá? Então, lembre-se dos cistos que a gente vai considerar raros, mas são cistos aí que tendem a crescer. Endometrioma, o cisto dermoide e o cisto adenoma, ok? Então, a gente viu basicamente 6 cistos aqui para vocês. O cisto mais comum aí, que é o cisto folicular, depois o cisto do corpo lúteo, cisto hemorrágico. Esses tendem a ser pequenos. E os grandes, a gente vai pensar em endometrioma, dermoide e adenoma. Legal? Vamos lá, fizemos então aqui uma revisão sobre cistos ovarianos. Aqui, o que nós temos? A gente tem um cisto de 7 por 6 centímetros. Então, não é um cisto extremamente grande, tá? Então, a gente consegue aí tirar a possibilidade de ser um endometrioma, de um adenoma, tá? Então, a gente vai ficar com aqueles 3 primeiros ali para a gente poder fazer o diagnóstico diferencial. Legal? Essa paciente, pessoal, olha a idade dela. Ela tem 25 anos. Ela apresenta uma dor, isso pode acontecer devido ao incômodo que o cisto pode causar. E aqui a gente tem uma informação importante. Essa paciente, ela menstrua, tá? Então, se ela menstrua, a gente não vai pensar num cisto folicular. Aí a gente ficaria em dúvida em relação a um cisto de corpo lúteo ou a um cisto hemorrágico, tá? Nesse caso, a gente vai pensar, a gente aparentemente não tem sangue, né? Essa paciente não está sangrando, ela não tem ali características de complicação. Então, a gente vai tirar ali o cisto hemorrágico como possibilidade, tá? Então, a gente vai ficar ali, lembrando que a gente tem esses 3. O cisto folicular não é, porque ela menstrua. O cisto hemorrágico não é, porque aparentemente não está tendo sangramento, não é característico aí essa história clínica de um cisto hemorrágico. Então, a gente ficaria com a alternativa número 2, né? O corpo lúteo, tá? Lembrando lá que o cisto do corpo lúteo, ele é o cisto de tecido dentro do ovário desenvolvido após a liberação do óvulo. Normalmente esse tecido desaparece até que um novo ciclo menstrual se inicie. Tá legal? A gente tem aí que essa paciente ela teve a última menstruação cerca de 3 semanas, então provavelmente vai desaparecer esse cisto do corpo lúteo até o momento da menstruação dela. Tá legal? Até a próxima menstruação. Aí ele colocava aqui pra gente, como conduta médica, solicitar ressonância magnética da pelve. Errado, né? Não tem necessidade. Essa paciente não tem. Se ela tivesse um endometrioma, acho que essa paciente tem um endometrioma, olha esse cisto, tá grande. Legal, vou fazer ressonância da pelve para de repente fazer o diagnóstico de uma endometriose ou realmente tentar visualizar melhor esse cisto, tá? Errado, né? Ela não tem características, a clínica dessa paciente não nos leva a pensar numa endometriose, tá? Consequentemente, a gente tira ali a possibilidade do endometrioma para essa paciente. AB, encaminhar para laparoscopia exploradora. Vou operar essa paciente, lembrando que ela tem um cisto aí, e é um cisto que a gente identificou como cisto corpo lúteo, né? Então é um cisto ok, não precisa fazer intervenção cirúrgica para um cisto corpo lúteo, tá legal? AC, orientar a repetição da ultrassonografia após a menstruação. Exato, é isso. Se a gente pegar uma paciente que tem um cisto do corpo lúteo, a gente imagina que até o momento da próxima menstruação esse cisto vai desaparecer. Então, a gente espera a próxima menstruação e faz novamente a ultrassonografia para a gente verificar se desaparece ou não, tá legal? Desapareceu, acabou, né? Não tem o que fazer mais, só fazer realmente acompanhamento periódico. AD, solicitar marcadores tumorais como antígeno carcinoembrionário e o CA125. Não, né? A gente viu que aí, pensando nos cistos, o que nos causa uma maior apreensão é o dermoide, que é um cisto benigno, mas que pode evoluir para um câncer. Então, o dermoide aí realmente a gente acaba tendo um maior medo, ou mesmo
tendo que fazer o exame realmente devido a esse risco de realmente ter um câncer, tá legal? Não, né? A gente não viu, não é isso. Então, a hipótese diagnóstica mais provável para essa paciente é que ela tenha um cisto de corpo lúteo. Consequentemente, a alternativa C é a alternativa correta. Vamos orientar a repetição da ultrassonografia após a menstruação. Se for realmente um cisto de corpo lúteo, vai desaparecer, não vai ter nenhuma alteração no próximo ultrassom. Legal? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês essa resolução comentada. Sinceramente, eu achei bem legal a gente fazer essas comparações em relação às imagens, trabalhar bem a questão, trabalhar bem as alternativas. Espero que vocês tenham gostado, que possa especialmente ajudá-los também aí na preparação de vocês, tá legal? Um grande abraço, ótimos estudos para vocês, pessoal.